Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal, em mais um programa da TV Enfoque, o Momento Político, que é patrocinado pelo jornal PC Notícias. E nessa manhã de sábado, já com início de inverno, né? A gente está aqui recebendo uma escritora, talvez assim, que ainda está meio que na fase oculta. Mas hoje nós vamos trazer aqui, vamos conversar com ela, vamos trazer um trabalho que ela recém lançou, Sombras do Desejo. E ela é hoje escritora, há 19 anos é professora na rede estadual, dentro dos 17 deles na Escola Primo Calil de Lucianópolis. Nós falamos com Carla Brolio. Carla, muito bom dia, né, na manhã desse sábado aqui. Eu queria agradecer a presença de você aqui em nosso estúdio, que atendeu o nosso convite e carinhosamente veio aqui falar e contar um pouquinho do seu trabalho aqui, para que todos aqui da região conheçam o seu trabalho e também se aprofunde um pouco mais no seu livro. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu imaginava que escrever um livro era difícil. Depois eu descobri que publicar um livro era mais difícil do que escrevê-lo. E hoje eu estou enfrentando o desafio de conseguir divulgar o meu trabalho, que é uma etapa ainda muito mais complexa do que foi escrever e publicar esse livro. Carla, nós estamos vendo aqui, eu queria mostrar novamente aos nossos pessoal que está ouvindo, esse livro aqui, é Sombras de Desejo. Carla, eu queria que você contasse um pouquinho mais do seu livro, do que seu livro fala para os leitores. Sombras do Desejo é um romance de época. Ele se passa em Nova York, no século XIX, num momento em que a cidade ela está passando por uma forte ebulição, né? Porque ela se tornou polo de atração de pessoas de vários lugares do mundo. Então ela passa de uma cidadezinha um pouco maior que Duartina para uma grande metrópole em poucas décadas. E a cidade vai enfrentar uma série de problemas para receber toda essa população, esse caldo cultural que se forma, né? Essa imensa coxa de retalho, esse mosaico de diversas culturas que vem para Nova York. E nesse contexto, se desenvolve a história de um grupo de amigos que vão se conhecer e vão ser envolvidos no mistério da vida de uma recém-chegada a Nova York, né, que é a Alice Kimberley. Então, a história se desenvolve a partir desse enredo que envolve romance, mistério, ação, e espero conseguir surpreender os leitores aí no decorrer do livro. A história ela foi concebida a partir das mulheres, das personagens femininas, que eu quis trazer aí questões tanto do século XIX como questões também atual, né, do protagonismo feminino, elas enfrentando as barreiras de seu tempo, elas tentando ser quem elas eram e fazer o que elas eram capazes de fazer, apesar das amarras sociais que as cercavam. E por que o Sombras do Desejo? Então, qual o significado do título? Tem todos os personagens ali, eles estão envolvidos em sentimentos por outros personagens que eles querem muito poder sentir aquilo plenamente, mas que tem barreiras que os impedem de viver aquele amor. Então, eles vão enfrentar esse lado sombrio do desejo, né, que eles acham que eles não podem viver aquele romance, aquele amor,
e que eles não podem enfrentar certas situações. E sempre nos 3 casais que compõem a história, que a história segue com 3 casais, esses personagens, eles escondem coisas um do outro. Um guarda segredo do outro. E é esse segredo que ele guarda que impede de poder viver plenamente aquele amor. Carla, outra coisa. Você foi buscar uma história lá de Nova York, né? Agora, muita gente perguntando por que não já escreveu sobre Lucianópolis, por exemplo, que ali tá... Exatamente, o que pesou nisso aí para vocês escolher esse tema, Eu acho que tem a ver muito com a minha história na escrita. Que eu entrei na escrita produzindo fanfics, né? A fanfic é um gênero literário, fanfiction, literalmente significa ficção de fãs. Quando o gênero surgiu aproximadamente na década de 1990, mas eu já escrevia fanfics lá na minha adolescência, com 13, 14 anos, sem saber que era um novo gênero literário que estava nascendo. Quando você acompanha uma série de TV, um filme, uma novela, e você não fica satisfeito com o roteiro da história, para onde a história te leva, e você acaba criando outras possibilidades, né, para aquela história. Existem hoje sites especializados em fanfics que têm milhões de leitores, né? Algumas fanfics rezam a lenda que se tornaram histórias originais e que se tornaram até filmes de sucesso, como, por exemplo, deixa eu tentar lembrar o nome. É muito famoso. A história do Christian Grey. Como que chama? 50 Tons de Cinza. Era uma fanfiction que fez muito sucesso entre os leitores, então uma editora convidou a autora para mudar o nome dos personagens e publicar como uma história original, que depois fez muito sucesso. Então eu retomei a escrita em 2017, produzindo fanfictions em sites especializados. E aí criei um público leitor para essas fanfictions, e quando surgiu a ideia de Sombra do Desejo, quando eu criei o primeiro esboço da história, era para ser uma fanfiction, né? De uma série que se passava em Nova York. Então, por isso a escolha de Nova York. Só que eu queria levar a minha experiência com a história para aquele universo. Então, fiz toda uma pesquisa exaustiva sobre o século XIX, sobre Nova York no século XIX, para transportar os personagens para lá. E quando eu fui começando a esse transporte dos personagens para aquele novo ambiente, né, de séculos, né, mais de 100 anos atrás, eu precisei mexer muito na personalidade desses personagens, na história de vida de cada um deles. Então, quando eu comecei a rascunhar a história, eu parei e olhei e falei, bom, isso não é mais uma fanfiction. Não são mais os personagens, não é o contexto, é uma outra história, é uma nova história. Aí surgiu a ideia de transformar, de dar continuidade ao plot que eu tinha desenvolvido, ao enredo que eu tinha desenvolvido, a trama, mas como uma história original. E como você enxerga, assim, essa contribuição do seu livro para os leitores? Que você acha que desperta, o livro desperta aos leitores? Eu espero conseguir, ao mesmo tempo, entreter, né, trazer momentos. Eu acho que a história ela tem momentos que ela vai te fazer refletir sobre quais são os seus valores, quais são os seus ideais. Vai ter momentos que ela vai te fazer rir, vai ter momentos em que a história vai te fazer chorar com os personagens. Então é pensar sobre todas essas relações humanas que a gente tem, né? E que são extremamente ricas. Os personagens da história, eles têm um autoconhecimento muito grande, eles têm muita certeza de quem eles são e do que eles querem, até eles se verem envolvidos nessa trama.
E isso vai fazer com que eles questionem muita coisa. E agora, a partir disso, o que eu quero? Quem sou eu depois de tudo isso? Né? Eles tinham muita certeza que o destino deles estava traçado e que o caminho deles seria seguir aquilo. E, de repente, diante do que acontece na história, eles têm que repensar se esse é ainda o caminho. Então, muitas vezes na vida, a gente passa por isso, né? No universo dos romances, a gente chama isso de plot twist, quando de repente acontece alguma coisa e isso dá uma guinada na história, a história se transforma, as coisas mudam, né? Quando você achava que já sabia o desfecho que aquilo teria e de repente tudo muda, surgem coisas novas. E a vida é muito assim, né? Na vida, a gente vive enfrentando os plots twists que sacodem tudo e nos fazem repensar. Então, eu espero que o leitor, lendo Sombras do Desejo, ele repense muitas coisas aí que às vezes a gente coloca como certas e que quando a gente acompanha um personagem, né, no caso uma pessoa, tendo que enfrentar uma determinada situação, a gente já não é mais capaz de julgar como julgava antes. Né? A gente desenvolve uma empatia de se colocar no lugar do outro. Carla, quanto tempo de pesquisa você demorou para começar a escrever o livro? Olha, foi aproximadamente uns 7 meses de pesquisa. Lendo artigos científicos, vasculhando material de YouTube também, olhando imagens para ter noção do ambiente, né? Como criar o ambiente daquela época. E o tempo para escrever, você demorou quanto? 7 meses para pesquisar? Nas pesquisas. Né? Para desenvolver a história foi aproximadamente 1 ano e 4 meses, mais ou menos, até a história estar finalizada. E valeu a pena, né? Valeu. Eu falo assim que a partir do momento que você cria a história, parece que os personagens ganham vida. Então é como se eu só tivesse o domínio sobre os momentos do narrador. É um livro escrito em terceira pessoa, mas é um narrador onisciente, que ele compreende os sentimentos e a motivação de cada personagem. Então o narrador ele vai costurando com esses sentimentos, com essas motivações, né? Não é aquela narração em terceira pessoa que é totalmente isenta, né, na história. Mas essa parte foi a parte que a Carla fez. O resto, eu falo que eu tive muito pouco domínio. Eles eram personagens, assim, muito fortes e que mesmo muitas vezes eu não querendo que eles dissessem determinada coisa, porque aquilo me levaria a escrever muito mais e eu não queria continuar escrevendo tanto, vendo o tamanho que a história estava, né? Estava ganhando páginas e no mercado editorial, cada página tem um custo, né? Mas eles eram muito teimosos, eles teimavam em dizer tal coisa, em fazer tal coisa. Eu falava, meu Deus, e agora para resolver isso? Né? Como que nós vamos resolver isso nessa história? Juntar todas as pontinhas para não deixar nada solto, né? É realmente desafiador. E como foi isso? A Carla professora, a Carla mãe, a Carla esposa, a Carla pesquisadora. Como foi tudo isso? Olha, porque é difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E em casa, eu sempre tive muito apoio, tanto do meu marido quanto da minha filha. Eles sempre gostaram desse lado de eu escrever, eles percebem o quanto isso faz bem para mim, então eles sempre me apoiaram muito. A Carla professora ficava no dilema porque eu escolhi uma profissão que não é uma profissão que você consegue separar casa e trabalho, né? Você leva muito trabalho para casa. A nossa formação como professor continua em casa depois que encerra as aulas. Você vai preparar suas aulas, você vai fazer pesquisa. E acho que por isso o romance se passa no século XIX, que é uma época da história que eu amo estudar e que eu amo elaborar aulas sobre isso. Né? Esse final do XIX, o clima em que vai se desenrolar a segunda Revolução Industrial.
Quando a gente pensa um mundo sem a segunda revolução industrial, é um mundo completamente estranho a nós, né? Você pensa que você não... o meio de transporte era um cavalo, uma carroça. Quando você pensa no mundo antes disso, é um mundo que não tem geladeira, não tem remédios, não tem plástico, não tem nada do que hoje é tão comum para a gente. A segunda revolução industrial traz uma gama enorme de descobertas que vão sacudir o mundo, sacudir os valores que as pessoas tinham até então. A sociedade tem que se reinventar. E acho que voltar ao século XIX com a história é pensar um pouquinho também hoje, porque hoje nós estamos vivendo uma outra grande revolução que ainda está interligada com a Revolução Industrial, mas que agora é uma revolução tecnológica, né? Carla, a gente vai dar um intervalinho de 1 minuto e a gente já volta. E você que está nos assistindo, aguenta que a gente já volta em 1 minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida, mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o 1º ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós. Estamos aqui no segundo bloco, conversando com a historiadora e professora Carla Brolio, de Lucianópolis, que recentemente lançou sua grande obra, é um livro, chama Sombras do Desejo. E ela já nos prometeu aqui que ela vai voltar aqui para contar a história de Lucianópolis. E eu vou deixar um alô aí para o prefeito Humberto, para que pegue ela para escrever a história do município, para deixar lá registrado, né, Carla? Porque Lucianópolis tem uma história, né? E tem muito lá o cantinho lá do seu Jacinto lá. Então a gente, né, poderia também pensar no deixar registrado aí a história do município. Mas isso aí a gente vai com uma nova oportunidade. Lucianópolis é um lugar pequenininho, mas com muita história para contar. Né? Tá vendo? Sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por essa cidade. Bom, não é só você, acho que muita gente gosta de Lucianópolis. Você vê lá as quermesses que tem lá, o pessoal da região vai mesmo, prestigia. As festas lá realmente são muito boas, né? Realmente. Mas, Carla, vamos lá continuar. Falando um pouco mais do seu livro, como que o seu livro dialoga com a historiografia e que obras e personagens te ajudaram a pensar no tema? Então, como eu falei, ele surgiu a partir da ideia de que seria uma fanfiction, né? Uhum. E acabou se transformando em algo completamente novo. Eu tentei fazer todo um trabalho historiográfico, entender a história, na verdade, um trabalho histórico, né? Entender a história da época através de diferentes correntes da historiografia para conseguir ambientar Sombras do Desejo. E essa parte histórica me deixa bastante satisfeita com o livro, né? Apesar do centro da história não ser a história propriamente dita, eu tentei trazer uma série de situações para o livro que hoje as pessoas se questionariam. Tipo assim, mas como? Né? Algumas eu até tive que explicar em notas,
Por exemplo, você enviar uma criança pelo correio, né? É uma coisa que hoje em dia é impensável para nós. Mas, diante dos valores do século XIX, se você confiava ao correio uma joia, que era considerado algo extremamente valioso, por que não confiar uma criança que, na visão da época, não tinha o mesmo valor de uma joia? Porque as crianças, elas tinham uma vida muito tênue. A mortalidade infantil ainda era imensa naquela época. Então, é para fazer a gente pensar, que valor é esse? E que valor nós damos às crianças hoje? Será que hoje toda criança tem o mesmo valor? Né? Ou será que para nós, aquela criança que não nos pertence, que não faz parte do nosso grupo, eu ainda acho que pode ser descartada como uma criança indígena, como uma criança de uma comunidade, de uma grande metrópole, né? Então, o livro também traz essas discussões, essas reflexões, em paralelo, dentro do romance, dentro do diálogo dos personagens, né? A ideia é ser uma história fluida. Você falou que utilizou muito YouTube, livros, né? Muitos artigos acadêmicos também, para conhecer melhor a época. E como que você chegou até essas fontes? Você pesquisou ou você já... Então, como professora de história, eu já tinha alguns referenciais, né? Tanto de canais de YouTube que fazem um trabalho sério em história, porque nós temos hoje muitos trabalhos que não têm qualquer respaldo científico, né? Que são especulações históricas e não história propriamente dita. E também no universo acadêmico, nas revistas científicas, eu já tinha essas referências de autores e de sempre tentando pegar trabalhos que tivessem sido produzidos por universidades, né, renomadas, que eu conhecia a procedência, que eu sabia que o trabalho desenvolvido ali é algo sério, é algo que realmente pode ser considerado algo verídico em termos históricos. Tá, nesse teu livro aqui, qual a história mais interessante que você chegou e que você acha que pode surpreender a quem vai ler o teu livro? Eu acho que são as reviravoltas que a história dá, né? A história começa com alguns mistérios. Alguns desses mistérios eu quis ir dando o gostinho para o leitor dele descobrir rapidamente, né? Da cabeça dele, juntar as peças do quebra-cabeça para tentar esconder outras peças de um quebra-cabeça muito maior que ele não conseguiria... que pegaria ele de forma surpreendente, né? Que quando ele lesse aquele, nossa, mas isso... Eu acho que eu consigo fazer isso na história. Pelo menos as pessoas que leram, assim, algumas pessoas entraram até em contato comigo e falaram, olha, eu tinha certeza que a história ia por esse caminho. A hora que acontece a revelação, eu me surpreendi. Você conseguiu me surpreender nesse momento. Falei, então eu fico bastante feliz com isso, né? A história ser também surpreendente, ao mesmo tempo que ela é envolvente, ao mesmo tempo que ela joga o leitor numa montanha-russa emocional, de odiar, depois amar e depois... Odiar de novo. Né? Odiar de novo, o que vai acontecer agora. Acho que o livro tem alguns desafios para o leitor, porque ele começa com mais cara de novela do que de livro, né? Ele começa com núcleos separados de personagens, demora aí uns 5, 6 capítulos até tudo convergir para uma história única, para uma trama única, né? Infelizmente, o momento da revelação, que é o grande ápice do livro, que acontece no meio e não no final, foi a parte que eu tive mais dificuldade para escrever. É a parte que eu mais, assim, do livro todo, eu tive muita dificuldade para escrever e eu tenho muita dificuldade para ler também. Eu acho que é uma coisa muito
séria que o livro E você acha que esse livro ainda deixa alguma coisa em aberto para os leitores ainda, não? Então, quando eu resolvi que seria uma história original e pensei em publicar, eu fiz também uma vasta pesquisa sobre o mercado editorial, né? E o mercado consumidor de romances no Brasil. Porque, ao contrário do que se pensa, as mulheres, elas escrevem muito no Brasil. Nós temos muitas autoras nacionais e o mercado consumidor feminino, o número de mulheres leitoras no Brasil é gigantesco. O mercado é gigantesco. E a maioria dos livros que estão saindo, tanto os internacionais como os nacionais, eles saem em trilogias. 3 livros para contar uma história. Só que como escritora iniciante, eu fiquei com muito receio de fazer a história assim. Eu ficava pensando, eu sou alguém nova no mercado, né? O leitor vai me dar uma chance. Como que eu vou entregar para ele uma história incompleta? Uma história que, além dele ter me dado uma chance, ele vai precisar comprar um outro livro para poder ler. Então, foi uma dúvida cruel. Eu não sabia se eu publicava em 2 ou 3 volumes a história, ou se eu fazia uma publicação única. E acho que foi ousado fazer um livro único, que você viu pelo número de páginas, né? É uma obra de grande porte, e isso encareceu o valor do livro. E você teve alguma ajuda na confecção do livro? Não, então, eu costumo dizer que foi um trabalho artesanal, todo feito em casa, porque eu mesma fiz a capa, eu mesma fiz a diagramação, eu mesma fiz toda a parte de edição, que é uma coisa que eu senti muito não ter tido uma revisão editorial. É um trabalho extremamente caro no Brasil hoje, né? Fiz tudo tentando baratear a obra para ela não ficar ainda mais cara, né? Então eu falo que é artesanal por isso, não teve as mãos de um profissional aí para me ajudar com esse trabalho, nem capa, nem diagramação, nem a revisão editorial. Tudo fui eu mesma que fiz. Foi o encadernamento aqui? Quem foi que fez? Então, o livro ele foi publicado pela Wiclap. A Wiclap, ela é uma comunidade de autores que surgiu recentemente no Brasil, e eles dão espaço para você publicar sem ter a cobrança das taxas que as outras editoras geralmente cobram, né? Quando eu comecei a mandar o trabalho para as editoras e eles devolviam com as propostas deles, eu ficava assim, em choque, porque são valores extremamente altos, né, para você publicar, e você tem que adquirir 100 exemplares, né? Fica realmente um custo muito pesado. E pela Wiclap não, você lança, é tudo sob sua responsabilidade. Você lança na plataforma da Wiclap e o consumidor ele vai direto na Wiclap, compra o livro e a impressão é on demand, né? Então, de acordo com o número de pessoas que pedem, eles fazem o livro. Eles não vão fazer como as outras editoras que já fazem 100 cópias e vence essas 100, e cabe ao escritor vender essas 100 cópias. Eles deixam lá, você faz o pedido, eles pedem um prazo de 7 dias úteis para imprimir a obra e aí enviam direto para sua casa. Pensei no meu comodismo, né, também. Vai estar lá no site, a pessoa acessa o site, compra o livro, recebe na casa dela. E não é assim que funciona, porque as pessoas elas entram em contato comigo e falam, eu quero o seu livro. Né? E acabo que eu tenho que pedir da Wiclap e fazer todo o trabalho, e a pessoa fala, eu quero com uma dedicatória, né? E aí eu já mandei fazer um marcador de página, e eu me sinto assim muito honrada, cada pessoa que quer comprar o livro, de poder fazer uma dedicatória, entregar o livro. E você está querendo que o livro vá para a Bienal, né? Isso, então. A Wiclap, ela vai disponibilizar espaço para o livro na Bienal, mas para isso o livro ele tem que se encaixar na categoria top seller.
A Wiclap, ela trabalha só com livros físicos, ela não trabalha com o e-book, que é um outro nicho, que é muito importante atualmente. Tem a versão e-book de Sombras do Desejo, mas agora eu estou lá na batalha para conseguir atingir a marca de top seller, né? E conseguir divulgar o meu trabalho na Bienal do Rio de Janeiro. Então fala para os nossos leitores aqui como fazer para te ajudar você ir na Bienal. Então, para que esse livro esteja na Bienal do Rio de Janeiro, eu preciso do seu apoio. É um romance, a história escrita por alguém que é aqui da nossa região. E para adquirir o livro, você tem 2 caminhos. Ou pela loja da Wiclap, comprando diretamente do site, ou entrando em contato diretamente comigo. E aí tem a minha página do Instagram, que é o @carlabrolha, a minha página de autora. E é só você me chamar lá pela DM do Instagram, ou então na página do Facebook, também tem no Facebook a página @carlabrolha. E só pedindo por lá, chamando, a gente já negocia. Eu aceito Pix como pagamento, né? A Wiclap tem sistemas de parcelamento também. Aí depende do que cada um, né? O livro está no valor promocional, que é de R$50, né? Pelo número de páginas, é um livro extremamente barato. Muito barato, porque são, só para vocês aqui, os nossos... O livro tem 422 páginas, para você ter uma ideia do que... Já pensou você escrever 422 páginas? Também isso é um trabalho de mais de 2 anos, né? E, Carla, a gente fica surpreso, tá? De ver pessoas aqui da nossa região, da nossa cidade, aqui em Lucianópolis, Cabral, Birajara, Fernão, pessoas aí que tem um trabalho assim que às vezes eu mesmo não esperava isso, né? E a gente fica muito mais até que agradecido, né? A gente fica orgulhoso de ver tá divulgando um trabalho. E eu queria aí desejar a você sucesso nesse livro aí. Muito obrigada. Que nós estamos aí com o Jornal Digital, nós vamos ajudar a divulgar o seu trabalho para que você consiga aí alcançar o teu objetivo. E, aliás, acho que o mais difícil já foi feito, né? E para encerrar agora, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos leitores, nossos seguidores aqui da nossa página. Eu diria, não desistam dos seus sonhos, não negligenciem o seu potencial, né? Se você tem vontade de fazer uma coisa, corra atrás até realizar. Enfrentamos muitos desafios, mas também temos uma capacidade de superação gigantesca. E acho que esse livro é a prova disso, né? A gente nunca espera realmente que alguém de uma cidade pequena, alguém que é só uma professora, vá se aventurar a escrever um romance ainda sobre outra época, outro lugar. E a prova está aí, que é possível, né? Então, corram atrás dos seus sonhos. Hoje, com a internet, a gente tem a capacidade de aprender muito mais. Então, aprendam a aprender, né? Aprendam a aprender para realizar os seus sonhos. Estou aprendendo muito. Aprendendo muito com essa parte de marketing que eu não fazia ideia do que era. Mas quero agradecer a todos que tiraram aí um minutinho para ouvir essa história, para ouvir essa entrevista. E dizer que histórias importam, né? A sua história importa, a história que você criou na sua cabeça importa. Isso conta muito sobre quem somos nós, quais são os nossos sonhos, qual é a nossa forma de ver o mundo, porque mesmo numa ficção, a gente transparece em cada linha do livro, né? Então, escrevam mais e leiam mais, né? A gente precisa ler. O universo dos livros é fantástico.
Sim. Eu queria deixar um agradecimento especial. Pois não, fica à vontade. Quero deixar um agradecimento especial aqui para a professora Eunice Severino, aqui de Duartina, que foi minha professora de língua portuguesa na 5ª e na 6ª série do ensino médio. Ó, me emociona. Sabia que ela é vizinha aqui, né? É. Ela é vizinha. Ela fez com que eu me apaixonasse pelos livros, né? Foi um trabalho fantástico que ela fez e eu sou imensamente grata. Dona Eunice, esse livro é um pouco seu. Ela é emocionada, é bonito ver a gratidão, né? A gratidão Sim. é... E com isso, gente, a gente encerra mais um programa no Momento Político. Queria deixar um abraço a todos vocês e desejar um bom final de semana e até o próximo programa. Carla, obrigado pelo presente que você me deu, tá? E também te parabenizar pelo teu esforço. A gente sabe que escrever um livro não é fácil, editar um livro não é fácil, diagramar um livro não é fácil, imprimir é mais difícil ainda, né? E você demonstrou aqui um esforço danado. E a gente tem que só mesmo parabenizar e te elogiar, né? Não resta outro caminho a não ser esse. Tá ok? E Lucianópolis está em festa, né? Então vamos comparecer às festas de Lucianópolis, aí a nossa quermesse, aos eventos que estão tendo nesse mês de junho. Lucianópolis tem um povo muito acolhedor, tem muita história para contar. Então venham nos visitar nesse mês de junho. Até sábado que vem. Um abraço a todos.